VanoCast com mais uma novidade para vocês. Demorou um pouquinho, mas chegamos, né, doutora? Sim. E hoje nós estamos trazendo aí um tema muito maravilhoso e de muita utilidade pública. E eu acredito que vocês vão amar. Mas eu quero começar essa sessão, essa gravação do nosso VanoCast, falando que eu gosto sempre de citar um versículo, sabe, doutora? Sim. E hoje veio um versículo na minha mente assim, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é para isso que nós estamos aqui, para conhecer as verdades da doutora Cleia. Olha, gente, eu tenho que me corrigir de novo. Não é doutora, tá? É Cleia Oliveira, psicóloga. E hoje nós vamos trazer aqui muitos temas, muitos assuntos importantes que eu acredito que tem sido bom para mim, né? Ao longo desses anos que eu conheço a doutora. E eu acredito que também vai ser bom para vocês. Então vamos começar com a Cleia se apresentando. Por favor, fique à vontade no VanoCast. Olá, tudo bem? Muito obrigada, Van, por esse convite. É um prazer Imagina, imenso estar aqui no seu canal. Honra minha. E isso faz parte de um sonho até, que eu sempre quis, né, falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco da psicologia e contar para você, para quem nos assiste, a importância que a psicologia tem na minha vida, né? Tanto como profissional, mas também como paciente, né? Que eu sou paciente desde 2016. Então, eu sou a Cleia Oliveira, psicóloga, e para iniciar, né, o nosso bate-papo, vamos falar sobre o Janeiro Branco. Legal, né? Já ouviu doutora. falar no Janeiro Branco? Um pouquinho. Vamos lá. Você já ouviu falar? Então aproveita, ó, abre bem os ouvidos e vamos entender, né, o que realmente significa Janeiro Branco, doutora. Sim. O Janeiro Branco é um movimento que vem desde 2014 falando sobre a importância da conscientização da saúde mental. Como é importante a gente pensar na nossa saúde mental, né? E por que janeiro? Por que no mês de janeiro a gente vai falar sobre saúde mental? Estamos iniciando, né, o ano, finalizamos, né, 2024, entramos em 2025 e janeiro, normalmente a gente faz aquelas metas de final de ano, é verdade. De o que eu vou fazer no ano que vem. As minhas anotações precisam ser atualizadas. Né? E é justamente nesse período de janeiro que a gente pensa aí, é como se fizéssemos um balancete aí do que a gente fez, o que deixamos de fazer, e é onde a gente começa a colocar os objetivos. E por que não, nessa lista de janeiro, colocar ali, né, como um objetivo a saúde mental? Muito bom, necessário, né? E esse movimento começou em janeiro justamente por isso, que no momento de listar ali todos os meus objetivos de janeiro, colocar a minha saúde também como prioridade, né? E o branco, a cor branca, simboliza as páginas em branco que a gente tem, né? A gente tem aí 365, né? Um pouco menos, porque hoje já é dia 15. Ah, é verdade. Já se passaram 15 dias, então o branco é para a gente escrever nessas páginas. O que a gente quer escrever nessas páginas que estão em branco, né? Como que a gente vai configurar esse nosso ano que se inicia, né? Por isso, o branco, a cor branca. E esse movimento, ele começou no Brasil, né? Esse movimento social, e já se espalha pelo mundo todo. Todo mundo está falando aí sobre a importância de se ter saúde mental. Sim. E falar sobre psicologia, sobre saúde mental, hoje é muito importante, sempre foi muito importante, mas se faz muito mais necessária, principalmente depois da pandemia. Nossa, né? É verdade, doutora. O novo normal que a gente está vivendo. Sim. Né? E agora fica as questões aí, o que você quer saber sobre a psicologia, né? E que você quer me perguntar sobre saúde mental. Pois é, você tocou em questão da pandemia, né? Ao longo dos tempos, de lá para cá, depois dessa pandemia que nós tivemos, eu vi que as pessoas, elas realmente ficaram muito doentes.
E às vezes eu converso muito com pessoas, assim, sempre aproveito uma boa oportunidade de conversar com alguém. Então, a saúde mental, de lá para cá, eu acho que surgiu muitos pacientes, muitas pessoas que, graças a Deus, entenderam que precisava de ajuda, de uma certa forma, né? Sim. Então, assim, depois da pandemia, eu vi que o quadro de vários distúrbios, de vários problemas, né, psicomáticos, né, problemas psicológicos, começou a ganhar espaço, né? Doutora, eu quero perguntar para você, assim, em que momento da sua vida você viu a psicologia como sua aliada? Qual foi o momento extremo que você falou assim, não, estou precisando mudar os ares, buscar ajuda? Me fala. Vou contar para você, né, como que tudo começou, como que a psicologia entrou na minha vida e como ela se tornou a minha aliada. Lá na época onde eu tinha acho que uns 18, 19 anos, eu fui estudar o magistério, né? Hoje em dia acho que nem tem mais, né? Saiu. Acho que hoje é pedagogia. A pedagogia, Mas ainda exato. existe. Existe, né? Mas outro nome. E eu tive contato com a psicologia do desenvolvimento. E essa matéria me chamou muita atenção. Tanto é que, nossa, na hora que eu comecei a aprender lá sobre Piaget, Vygotsky, como que a criança aprende, o comportamento e tal, eu fiquei maravilhada com aquela matéria. Eu falei, nossa, isso me explica muitas coisas ao meu respeito, Legal, né? olha. Falar sobre o desenvolvimento humano. A criança descobrindo o mundo, né? E foi assim, meu primeiro contato com a psicologia, eu me recordo que foi no magistério. E estudando e comecei a trabalhar, eu tinha um vazio interior, assim, inexplicável. Eu era uma pessoa chorona, era uma pessoa que pensava assim, coisas sempre muito ruins, achava que nada estava bom, só que isso internamente. Sim, você não falava para ninguém, não Eu se não, expunha. eu não conseguia dizer para as pessoas o que eu estava sentindo. Eu sei que nessa fase da minha vida, eu sentia como, o que eu estou fazendo nesse mundo, né? Para que eu estou aqui? Por que eu existo? Meu Deus. Olha, né? Quantas interrogações. Muitas perguntas. E aí o tempo foi passando, eu cheguei a atuar com educação infantil, trabalhei em creche, em escolas. Olha. E esse contato com as crianças, né, com o mundo do trabalho, com as minhas experiências, quando as pessoas perguntavam, e aí, tá tudo bem? Eu colocava aquele sorriso no rosto e sim, né? Mas não era um sorriso verdadeiro, Olha, era um sorriso assim, problemático, tipo, né? Por fora tava tudo ótimo, mas por dentro eu estava em sofrimento, mas não fazia ideia do que era esse sofrimento. E o tempo foi passando, e aí eu mudava constantemente de emprego, nunca ficava por muito tempo em alguma empresa. Nossa. Eu comecei num relacionamento muito cedo, então o relacionamento também, eu estava naquele relacionamento, mas não me sentia feliz, de fato. E o tempo foi passando, passando, até que um dia, né, sei lá, me veio a memória dessa matéria, foi no ano de 2013, que eu me recordo. E aí, né, eu lembrei dessa matéria e falei assim, por que não estudar psicologia? Né? Por que não fazer esse curso? Né? Já que eu gostei tanto dessa matéria e nada tá dando certo, então eu vou estudar psicologia. Olha. E quando eu entrei na faculdade, eu fiquei maravilhada. Parece que assim é como se uma criança ganhasse um brinquedo novo e não quisesse soltar mais esse brinquedo, Nossa, sabe? Foi essa. Ursinho de pelúcia. Sim, foi essa a sensação quando eu iniciei o curso lá em 2013. Sim. Porém, nessa fase, como eu não estava bem emocionalmente, então eu fiquei lá no curso, eu gostava, mas outros problemas tomaram conta, né? Porque eu não tinha maturidade, eu não tinha percepção, eu não sabia dar nome aos meus sentimentos. Nossa. E no decorrer do curso eu acabei trancando, parei a faculdade também por questões financeiras. E na minha mente... Isso era com 18 anos? 18, 19? Não, em 2013 eu já estava mais...
Quer cortar porque eu não lembro? Não, não tem problema, não tem problema. Então, e lá, né, atrás, eu não tinha essa visão que eu tenho e eu acabei trancando o curso. Só que ficou aqui na minha mente, no meu sentimento de que era aquilo que eu tinha que fazer, sabe? E só depois, né, com o passar do tempo, eu voltei. Sim. Isso foi lá em 2016. Daí eu coloquei assim, falei assim, Cleia, você já descobriu o que você quer para sua vida, né? Então, se você gosta de psicologia, você conversando com você, né? Eu com eu mesma. Você com o seu eu, né? E aí lá em 2016 eu coloquei assim na minha mente que é isso que eu quero para minha vida. Nossa, legal. E, né? Aí você mergulhou fundo aí? Mergulhei. Aí eu fui de cabeça porque eu já sabia o que eu queria. Só que novamente todos aqueles problemas voltaram, né? De insegurança, medo, procrastinação e não vou conseguir, não vou dar conta. Até que conversando com uma colega de trabalho, ela chegou para mim e falou assim: "Você já passou com um psicólogo?" Aí eu falei: "Pra quê?" A pessoa estudando psicologia, né, que acontece muito. Acontece. Né, e sem entender, falou: não sei, não precisa. Ela falou: "Não, de repente você vai, não que você precise, mas para você entender como funcionam os atendimentos, isso pode até te ajudar nos estágios, né, quando você for atender, passe, né, experimente". E aí eu fui, porque eu estava super empolgada com o curso, né, então, mais um aprendizado, vamos lá. Mal eu sabia, Van, que a minha demanda era alta. Nossa. Altíssima, né, então, dizer que fui ali para saber como são os atendimentos, para me ajudar no estágio, não, é porque eu já estava assim, ou você vai ou você vai. Nossa. Que foi lá nos atendimentos, né, com a doutora Ana Cláudia. Então a sua demanda não era uma demanda de que tinha pessoas para você cuidar, era uma demanda de você mesma, é isso? Exatamente. E você tinha muitas coisas para tratar, muitas coisas para alguém ajudar você a enxergar, colocar no lugar. Exatamente, foi isso que eu percebi, né? E já tirando dúvidas também sobre o que é esse atendimento psicológico, como que funciona, né? Como que você chega, as pessoas às vezes, né, não sabem, não tem uma direção hoje, ainda bem que com a tecnologia, ainda bem com a fala da saúde mental, as pessoas têm mais acesso até e vão em busca, né? Isso é ótimo, né? Mas pensar nisso há 10 anos atrás... Era algo assim muito longe do alcance de muitas pessoas, só que assim, os traumas não são da pandemia para cá, né? Eu tenho quase 50, né, gente? Com orgulho, né? Saúde é o que importa. E tipo assim, eu percebo que eu tive vários traumas na infância. Só que cada pessoa tem uma forma de superar, uma forma às vezes até de guardar ou então de ignorar, né? Sim. E muitas vezes esses que ignoram, às vezes acaba até sofrendo um pouco mais. Por quê? Porque a gente não via falar, eu tenho psicólogo, eu tenho um terapeuta, né? E ainda tem a questão dos tabus, né? Exatamente. Às vezes até da religiosidade também, sim. Que às vezes as pessoas se acham que não, imagina, não precisa. Mas voltando ao que você está explicando, doutora, essas questões aí você foi estudar psicologia no momento que você precisava. Exatamente. Da psicologia. Esse é o ponto. E aí, fala mais um pouco pra gente. Esse é o ponto. Eu sei que quando eu cheguei, né, no consultório, que eu fui conversar com a psicóloga, eu confesso, né, hoje, olhando, né, quase 10 anos atrás, que eu era analfabeta de mim mesma. Você já ouviu esse termo? Como assim, analfabeta de si? De você não saber dar nomes ao que você sente, aos seus sentimentos. Então, o que é alegria, o que é tristeza, o que é raiva, né? O que é angústia, o que é esse vazio que você sente. Eu era uma chorona, tudo eu chorava, mulher. Tudo. Ganhando choro. Nossa, eu me recordo, assim, né, que muitas das sessões eu só ia lá para chorar. Nossa. Né? A gente começava a conversar, falar uma coisa...
Abrir o berreiro. Por quê? Isso faz parte também E chorar é tão bom, né? O depois, né? Depois você sente um alívio, né? Você sente que alguma coisa pesada saiu, né? Sim, sim. Por quê? Porque muitas vezes a gente entra, né, na terapia achando que o psicólogo vai resolver o seu problema, né? O psicólogo é um mágico. Olha, Não é assim, né? não é. Na verdade, você vai ter um direcionamento, né? Você vai conseguir dizer para esse profissional aquilo que está dentro de você e aprender também a dar nome ao que você sente, o porquê você sente. Então, esse contato com a psicoterapia me ajudou nessa percepção, no autoconhecimento, né? Então, eu gosto muito de uma frase, né, acho que é Confúcio, se eu não me engano, conhece-te a ti mesmo. Olha, interessante. Por quê? Quando você passa a se conhecer, né, quando você passa a ter contato com você se preocupa mais com a sua saúde, você se preocupa mais com o seu bem-estar, e o externo, os outros, você entende que são os outros, né? Uhum. Esses outros, eles interferem na sua vida, mas até que ponto? Nossa, isso é Até uma... que ponto o outro tem o poder de modificar a sua vida, de fazer com que você sofra, Sim. percebe? Uhum. Então nossa, essa minha amiga, ela teve uma sacada assim que hoje eu penso, ela estava concluindo já o curso de psicologia, mas ela percebeu alguma dor, algum sofrimento e ela viu que eu precisava de ajuda, Sim. né? E isso alimentou mais ainda a minha vontade de continuar os meus estudos, de continuar Ah, compreendendo o sim. quem sou eu, mas também para poder dizer para as pessoas, olha, é possível sair do lugar de onde você está. É possível, né, doutora? Sim. E você acha, às vezes, eu fico vendo a sua amiga, né, a doutora Cleia, ela é uma amiga, assim, a gente tinha tempo que não se via, né? Sim, sim. Enfim, estamos aqui. E às vezes você tem uma boa amizade e nem sempre você está junto. E por você ter uma boa amizade, tem coisas também que você não quer falar, porque parece que vai agredir, parece que vai chatear, né? Sim. E a sua amiga, acho que ela pegou um jeito meio sutil ali, meio cuidadoso, né, para falar para você. Sim. Olha, eu nem vou perguntar para a doutora se eu preciso de psicólogo, ok? Nem vou falar. Deixa para depois, tá, doutora? Eu sou suspeita para falar. Mas o que eu penso hoje é que sim, que todos nós devemos aprender mais sobre a gente mesmo, né? Porque nesse aprendizado de você dar nome aos seus sentimentos, a entender o que você sente, é onde tira esse sentimento de angústia, de dor, de sofrimento, sabe? Então, eu percebia que antes da psicoterapia, a minha vida não andava. Eu queria muito fazer alguma coisa, eu queria muito ter uma carreira brilhante. Eu falo que eu queria ser alguém, mas eu já era alguém, só que eu não sabia como ser esse alguém, né? Sim. E eu fui aprendendo ao longo desses anos a lidar com esses sentimentos, né? Então foi através da psicoterapia também, Van, que eu entendi o porquê de todo aquele sofrimento, né? Muitas vezes, principalmente quando criança, adolescente, né? Estamos vulneráveis nessa Sim, fase da muito, vida. muito mesmo. Muito vulneráveis, né? Então fica até uma dica e um alerta para quem nos assiste, cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, ou até mesmo pessoas da sua casa que vai cuidar dessas crianças, desses pequenos, né? Porque eu, quando criança, né? E hoje eu não tenho vergonha de dizer o que aconteceu, por quê? Porque eu trabalhei isso em psicoterapia. Então, sim, eu sofri abuso sexual na infância, abusos físicos e psicológicos. E isso aconteceu comigo dos 6 aos 12, 13 anos de idade. É a fase de formação, né? Exatamente. Nossa. Sim, e tudo isso depois, né? Com o tempo que eu fui perceber o que me angustiava, o que me fazia sofrer tanto. Tanto é que quando eu cheguei no processo psicoterapêutico,
eu já estava num estágio muito avançado da ansiedade, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Conhecida como a sigla TAG, né? O que seria isso? Ansiedade, a depressão, o toque, transtornos alimentares, né? Ou seja, a depressão tinha ideações suicidas, já tentei algumas vezes, né, contra a minha própria vida. Nossa. Então, tudo isso é muito pesado. Então, doutora, só vou acrescentar. Então, tudo isso é uma saúde mental totalmente em defasagem, então. É uma pessoa que realmente está em total desequilíbrio. Sim. Porque a gente está falando hoje sobre saúde mental, né? Sim. Então, você diz o quê? Uma pessoa com todos esses transtornos, né? Sim. Essas séries de distúrbios, de coisas que você não sabia de onde vinha, por quê. Então, na psicologia, sendo ali, fazendo as suas sessões de terapia, sim, conversando com um profissional, alguém que estava ali disposto a te ajudar, você foi trazendo para você mesmo aonde tudo começou. Sim, sim. Mais ou menos, né? Isso. Não sei se eu consegui retratar bem. Sim, sim. A psicóloga que me atendia, ela era psicanalista, né? A minha abordagem também é psicanalítica. O que seria essa abordagem psicanalítica? A gente vai buscar lá no fundo do baú, né? O inconsciente. Questões mesmo desde, né, da sua infância, da sua adolescente, coisas que o que não foram trabalhadas, você se torna uma adulta, mas toda essa dor, toda essa bagagem, todo esse sofrimento vem, né? Sim. E jogar no inconsciente, deixar lá atrás, é uma forma também de nos proteger, de nos defender, porque sim, você não sabe o que é tudo aquilo, coisas sim, que você não tem coragem de contar para um amigo, para um parente, para alguém que convive com você. Difícil, e né? Aí você encontra nesse profissional esse ouvir, né? Esse, olha, eu preciso te contar uma coisa, né? Que você, né? Nossa, para quem que eu falo preciso te contar isso? tanta coisa, doutora, não faz nem ideia. Doutora, eu gosto de descontrair, mas assim, quais são os danos que uma saúde mental a esse nível pode provocar no ser humano? Porque assim, você já estava numa fase adulta. Sim. Conta pra gente, quais são os danos? Depois nós vamos fazer uma pergunta o inverso disso. Os danos, né? Eu tô tentando me recordar, deixa eu ver, eu tô com 40, então também. Querendo esquecer a idade. Tô com 40, mas... Pegadinha não, hein? Quando eu iniciei lá, eu estava há 10 anos atrás, é fácil fazer essa continha, eu 30 tinha 30 anos de idade. Né? Então já era uma adulta bem, adulta, só que uma adulta, eu vou descrever, né? O que eu sentia naquele tempo era como se eu fosse um objeto. É exatamente isso, um objeto. Como assim? As pessoas falavam comigo de qualquer jeito, eu estava onde as pessoas queriam que eu estivesse, me tratavam de qualquer forma, com desrespeito, xingamentos, e como eu agia? Ficava quieta, né? Não falava por que você está me tratando assim, né? E eu digo isso com relação a um casamento, né? Que eu já fui casada, eu falo isso em relação à convivência com alguns familiares, e eu não sabia que isso era ruim para mim. Quer dizer, eu sabia, mas eu não sabia como me livrar, né, dessas relações tóxicas, das quais eu passei por muitas, né? Seja em trabalho, seja em casa, seja com amigos. Eu era aquela pessoa assim que, tipo, você faz o que você quiser comigo e tudo bem. Tudo bem por fora, mas por dentro, tudo isso que as pessoas faziam comigo era como se eu merecesse. Era como se eu fosse culpada pela forma como os outros me tratavam.
Então, se estão me batendo, se estão me xingando, se estão fazendo comigo, é porque eu mereço. Nossa, isso é terrível. Né? Quando você é tratada dessa forma e você cresce sendo tratada dessa forma, quando você se torna adulta, por que você vai mudar esse padrão de comportamento? Percebe? Então pode ser um danos que pode durar a vida toda, né, doutora? É tipo, é uma sequência que tipo, dali pode passar até de mãe para filho, pai para filho, Exatamente. e tipo vai crescendo, né? Sim. É muito interessante isso daí, porque realmente estar doente emocionalmente é Sim. muito agravante, porque além de você não reconhecer o seu alto valor, né? Sim. Você recebe tudo que te impunham. Sim. Não tem reação, né? Sim. Sabe, quando você... E assim, o nosso passado, a gente não muda, né? O que aconteceu com a Não. gente, né? Seja na infância, seja na adolescência, e aqui a gente não tá num papel de julgar. A Sim, gente não tá aqui para verdade. dizer que foi certo, que foi E não foi errado, planejado, né? Ninguém sofre um abuso porque quer ser abusado, né? né? Não, e eu digo assim, quando de repente a forma como você é criada é aquilo que as pessoas que te criaram tinham para te oferecer. Era o que eles Sim, sabiam. De repente, o que será que aconteceu com eles? Né? é O porquê verdade. desse tratamento com uma criança? Sim, é os velhos segredinhos que às vezes eu estava conversando essa semana com uma pessoa e eu estava conversando para ela, assim como o ponto de vista psicológico fala que é preciso que a gente volte lá no fundo do baú para a gente rever tudo aquilo que se passou e que na verdade está tipo assim, tá guardado ali, mas tipo é como você pegar um pão velho, recheado e guardar ele. Ele vai estragar, vai deteriorar, porém vai ficar sempre guardado ali, aquele negócio podre, né? Uma Sim, comparação. sim. Então, assim, quando você faz a descoberta, você tem aquela condição de pegar o que é podre, que está guardado, tirar para fora e, tipo, se desfazer. Sim. Pode ter ali uma sequela, uma mancha, porque sempre fica alguma coisinha, né? Como você falou. O nosso passado a gente não consegue mudar. Exato. Mas uma vez que a gente também não expõe certas coisas que aconteceu no passado, nós ficamos impossibilitados de receber a nossa cura. Sim. E o interessante é que, repetindo, né, no ponto de vista psicológico, e também nós costumamos comentar sobre isso também, até no ponto de vista espiritual, porque eu gosto muito de trazer aquilo que eu tenho aprendido também pela palavra, né? Que a própria palavra ela nos ensina que nós devemos confessar para alcançar a misericórdia. E o que é a misericórdia? É alguém que está com o coração contrito ali, arrebentado, e você confessar algo que alguém vai ter o amor, vai ter a capacidade de te ajudar. Então, assim, quando nós deixamos tudo antigamente, as pessoas deixavam tudo escondido. Nós tínhamos vergonha de falar, vergonha de expor, porque muitas vezes os maiores abusadores eram da família, muitas vezes as pessoas os amiguinhos que batiam na gente era filho do vizinho, Pessoas muito próximas, muito né? próxima, que as mães se davam super bem e a gente se via naquela condição de não querer estragar alguma coisa e nós ficávamos presas, né? Presas a tudo isso, né? Sim. E aí, adulto, você fica... você relatando tudo isso, né? Veio trazer à tona tudo isso que eu tô te falando. E é de grande importância o que você falou. Porque enquanto você vai guardando para você, parece que ele vai criando uma bola dentro. Sim. E tipo, é uma bola que só vai inchando, inchando, inchando e vai estragando toda uma vida de um ser humano, né? Aí, doutora, e assim, vamos frisar mais um pouquinho. Hoje você falando para as pessoas, vamos aliviar tudo isso. O que a gente pode fazer, vai? Agora estamos em 2025 e a tecnologia, a comunicação tem nos ajudado muito, né? Sim. Então, Sim. assim, fala hoje, por exemplo, o que nós podemos estar trazendo para o nosso cotidiano para que a gente tenha uma saúde emocional mais leve, sabe?
que a gente tenha um futuro mais brilhante, que a gente consiga passar para os nossos filhos, não um trauma, mas sim uma coisa, algo melhor para eles. Ajuda aí, doutora, fala para nós. Como ter saúde mental, né? Resumindo um pouco, né, do que você trouxe, é isso, né? Cleia, como que a gente, então, se liberta, digamos assim, né? Como que... Bom, eu vou contar, né? Continuo falando dessa minha experiência. É fácil você chegar, né, como no estado de saúde em que eu estava, chegar para um profissional e falar assim, porque as pessoas, eu vou falar por mim, eu tinha medo, vergonha, receio, porque é uma estranha que está ali diante de você, eu vou falar da minha vida para essa pessoa que eu nunca nem vi, né? Porque foi essa sensação que eu tinha. E muitas pessoas, né, têm esse tabu, têm esse medo de... Pra que eu vou lá? Vou falar o quê? Né? Você começa, né? Então, primeiro, essa primeira barreira é entender que esse profissional, ele está lá para te ouvir, né? Ele está lá para te acolher, para entender a sua demanda, os seus problemas, e que você não precisa ficar com receio de o que eu vou falar, né? Eu tô falando principalmente da abordagem psicanalítica, que é a qual eu trabalho, que é você vai dizer o que vem à sua mente, você vai dizer o que você está sentindo, né? E o que pode acontecer quando você busca um profissional, né, dessa área? Você pode não gostar desse profissional, né? Ah, não gostei. Só que se você parar para pensar, né, quando você procura um médico, vamos supor um ginecologista. Nossa, aquele médico não foi legal. O que você faz? Você vai deixar de ir ao médico porque você não gostou daquele? Não tem como. Você vai procurar um outro profissional. Então pode acontecer de você ir a um psicólogo e falar assim, ah, não gostei dessa abordagem, não me identifiquei com esse profissional. Pode acontecer. Pode acontecer, Pode. Né? Ou seja, eu não vou deixar de me tratar emocionalmente porque eu não gostei do profissional. Eu vou procurar um outro profissional. Sim. Outra questão também que eu aprendi ao longo dos processos psicoterapêuticos é que muitas vezes você não vai sair de lá aliviado. Porque também faz parte do processo psicoterapêutico. Como assim, Cleia? Eu vou me tratar e vou sair pior do que eu entrei? É porque leva um tempo para você construir outras ideias, né? Porque o nosso processo de cura é como uma reforma, né? Você vai reformar uma casa, é aquele quebra-quebra, você fala, meu Deus, terrível. que bagunça, quanta poeira. Você fica... Mas depois da reforma, que fica as coisas ali no lugar... Aí você fala, coisa, ainda bem que... Você nem lembra da bagunça, você só fica maravilhado quando tá tudo arrumadinho. Sim, é verdade. Né? Então, o início, quando eu comecei lá, foi doloroso, foi difícil. E muitas vezes eu não queria voltar. Só que, como eu falei para você no início, eu estava muito determinada. Eu queria muito sair do lugar onde eu estava. Então, é doloroso o processo psicoterapêutico e é por isso que muitas vezes as pessoas começam e param, começam e... Ai, não, isso não é para mim, não gostei. Pode acontecer, viu, gente? De não se identificar, de não se sentir aliviado. Mas o importante é você entender que você está ali para lidar com você. Aprender a lidar com as minhas emoções, né? Aprender a lidar com as nossas emoções. Você acredita que tem pessoas que não conseguem lidar com as suas emoções, doutora? Nisso tudo? Sim. Você, tipo, não é uma boa coisa, né? É dolorido, a verdade é, eu como psicóloga, eu como paciente, eu digo, não é um processo gostoso, né, no começo, mas com o tempo, né, que você determina, eu quero lidar comigo, eu quero saber quem eu sou, eu quero saber por que eu estou aqui nesse mundo, né, eu não quero mais ficar nesse lugar de vítima, né, eu não quero mais ficar nesse lugar de objeto, né, Sim. Eu quero ser autora da minha própria história, eu quero ser protagonista da minha vida. Só que é um processo, não é do dia para a noite, não é uma coisa assim, é tranquilinho. Não,
é você aprender a ter paciência com o seu próprio processo. Nossa, e como, né? Quando eu conheci a doutora Cleia, ela... Eu não tiro doutora, não tem jeito. Ela gosta de me chamar de doutora, mas um dia eu chego lá, viu, gente? Quando eu conheci essa mulher maravilhosa, né, eu acho que ela estava exercendo muito, assim, da psicologia, do autocontrole, né, aquela questão de, tipo, eu preciso tratar com pessoas aquilo que me impunha, e, tipo assim, então eu falo assim, quando eu conheci ela, às vezes eu ficava analisando, assim, na postura dela, porque olha como que é bom a gente ter o domínio das nossas emoções, né? Tipo, você conseguia lidar com várias pessoas de vários níveis, né? Principalmente homens, né? Foi aquela fase, Sim. né? Homens empoderados, que a gente fala que as mulheres querem empoderada, mas os homens querem ser empoderados, né? Também, com certeza. Mas, e de ver ela lidar com tudo aquilo, com opiniões a favor e outras contras, né? Eu acho que isso constrói muito a gente. Sim. E eu acho que foi, assim, pelo que eu observava, né, a relevância ali do momento, a forma como que você contornava tudo aquilo, né? Se talvez fosse uma pessoa normal, igual eu saía correndo. Sairia correndo. Mas, assim, eu acho que tudo isso trouxe muita coisa positiva, né? E conta pra gente um pouquinho agora sobre esse equilíbrio, que a gente está falando vamos falar dos benefícios, né, de ter uma saúde mental em dia, pelo amor de Deus, vamos pôr a saúde mental em dia, gente. Vamos falar, né? Depois de todo esse processo doloroso, que é aprender a dar nomes aos seus sentimentos, vem esse equilíbrio, né? Vem essa paz, essa tranquilidade que agora eu consigo sentir e eu consigo também passar para as pessoas que, ó, tá tudo bem, né? Porque diferente de um tempo atrás, que estava tudo bem só por fora e por dentro estava tudo bagunçado, o meu tudo bem hoje é que tá ok. Tá tudo bem mesmo, tá tudo né? bem mesmo. E para as pessoas que convivem comigo e tal, elas, né, já... Acho que quando tem mais intimidade, falam, você não tá bem, né? Exatamente. A expressão facial muda, né? Muda bastante, né? Sim, mas é justamente, Ivan, é isso, é essa busca pela paz, pelo equilíbrio, de que os problemas, eles continuam, tá? As dívidas vêm, os boletos chegam, né? Continua. Essa mulher é milionária? Não fiquei milionária, né? Joguei, mas não ganhei, então bora trabalhar. Mas é saber que mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, é possível resolver, é possível lidar. E é possível também dar limites para as pessoas, né? Essa questão que eu falei para você de que eu era como um objeto, não mais. Por que você está falando assim comigo, né? Dependendo da forma que a pessoa vier falar, né? Sim. E eu esqueci de falar que a gente não tem só esse lado de vítima, de coitadinha, que às vezes eu me colocava, muitas vezes eu me colocava. Tem um lado sombra também. A gente está ali no processo psicoterapêutico para falar das nossas sombras. O quanto eu também era controladora, o quanto eu também queria as coisas do meu jeito, o quanto eu provavelmente fui tóxica com algumas pessoas, porque a gente está falando ali de aprendizados, né? Então, sim, verdade. A tendência quando a gente aprende, vamos supor, se alguém, você cresce e essa pessoa que te educou só grita com você, você acha que gritar com as pessoas é normal. Né? Mesmo sabendo que isso tá me fazendo mal. Nossa. E aí você vai nesse processo psicoterapêutico e fala assim, não, se você não quer ser tratada dessa forma, por que você trata as pessoas dessa forma também? Isso é verdade. Né? Ou seja, às vezes se você tem um ar de superioridade, uma arrogância, com quem que você conviveu? Quem te ensinou isso, né? Sim, às vezes eu falo, quem que tá te ensinando isso, menino? É né? verdade. E aí você começa a se ver, né? Então acho que
o melhor de tudo, de fazer um tratamento, né, psicoterapêutico, é ter consciência, né? Então, ter consciência, ter controle, e olha que eu aprendi que a gente não controla quase nada nessa nossa vida. Ah, não. Eu falo, é muito pouco que a gente controle eu controla. ponho lá na mão de Deus, porque tem coisas que a gente não consegue resolver, a gente não consegue controlar, e isso gera o quê? Gera sintomas, Sim. né? Gera certa... Olha, gente, é uma coisa atrás da outra, porque a gente fica ansioso para resolver uma coisa que não está na nossa capacidade. Sim. E acho que por isso que muitas pessoas sofrem, né? Sim. Porque elas querem controlar alguma coisa ali e não está literalmente na mão, né? Sim, sim. Então, eu tenho esse olhar de que, tá, por que você está preocupada com isso? Você vai... É para você resolver, é para outra pessoa resolver, porque às vezes você quer abraçar o mundo, né? Só que o tamanho dos seus braços, você não consegue. Então, hoje, quando, né, vou falar, quando a gente trabalhava juntas lá na empresa, eu achava que eu era dona da empresa. Às vezes você pode sim ter o senso... Você vestir a camisa, literalmente. Não, ter senso de dono é uma coisa, mas você, às vezes eu né, por causa desse meu jeitinho, eu acabo, mas com o meu patrão, né, mas tem que ser desse jeito, não sei o quê. Não, Cleia, né, porque quando você trabalha excessivamente, quando você quer que as coisas sejam do jeito que você quer, ou só o seu jeito tá certo, vem também o sofrimento, né? Você sai com aquela frustração de que por que não tá dando certo? E aí, com o tempo, fala, não tá dando certo porque isso daí não é para você. Vai cuidar da sua vida, vai fazer o que você tem para fazer, né? Sim. Então, eu comecei a me colocar, né, no meu lugar de que para que eu fui contratada, né? Qual que é a minha função? O que eu tenho que fazer, né? E as decisões que a gente toma na nossa vida, né? Então, por exemplo, é importante cuidar da saúde mental, mas como é que eu me alimento? O que eu como? Eu pratico exercícios físicos, eu durmo bem, né? Ou seja, uma coisa vai puxando a outra. É um conjunto, né? É um conjunto, né? Então, hoje, quando a gente procura a saúde, a gente tem que procurar a saúde num todo. Sim, verdade. Né? E o que me fez ter consciência? Né? Porque se a gente não tá bem aqui, nada fica bem. Sim. Você não olha para essas outras, comer para quê? Depois eu como. Dormir para quê? Depois eu durmo. Depois quando? Isso vai gerando tantas outras coisas, né? Sim. Porque sim. Literalmente nós somos um quebra-cabeça. E tipo, se tiver uma peça fora do lugar, meu Deus do céu, o ser humano entra em atrito consigo mesmo, né? Exato. Mas eu estava observando que, tipo assim, as pessoas elas acham muito o caminho de superação das suas decepções, dos seus traumas, tipo fazendo academia, né? Eu vejo lá, às vezes, até uns desenhos que, tipo, chamam muita atenção, né? A pessoa superando a dor, superando o descaso na academia, fazendo exercício. O que você acha disso, doutora? O que você me fala sobre isso? Sua linha de raciocínio como profissional. Sim, eu penso que exercício é muito importante para a saúde, mas quando ele vira um excesso, né? Quando só academia, só academia, só academia, opa, por que eu estou exagerando tanto aqui nesse ponto? Exato, porque o que dá a entender é o quê? É que a pessoa ela quer se refazer ali, mas não é porque ela quer se sentir bem ou ocupada, é porque ela quer mostrar para alguém que ela tá, tipo, bem malhada, bem fisicamente, mas e o emocional, será que tá legal? Como saber, né? Como saber, né? Então, assim, criatura, tu faça academia, mas passa na psicóloga, tem uma conversa, procura ajuda, procura orientação, não adianta ser bombado com uma cabeça sem nada, né? Olha,
É como eu falo, né? Eu não estou no papel de julgar comportamentos, mas observando determinados comportamentos, é possível perceber algum desequilíbrio emocional. Mas aí, essa percepção, ela é de cada um, né? A pessoa, ela tem que perceber que eu não estou bem, né? Tanto é que eu, nessa fase, antes de ir ao psicólogo, que a minha amiga falou para mim, por que você não vai no psicólogo? Eu já, mas para quê? Você não foi pra academia não, né? Né? Eu ficava lá chorando, eu ficava sofrendo, eu ficava nesse lugar de ninguém me ama, ninguém me quer, né? Nossa, então a doutora ficava muito mal, porque quem vai para academia ainda está Ainda tá ali, eu tentando tenho o corpo preencher, né? sarado. Exatamente, ainda está preenchendo um pouco, né? Mas Sim. quando uma pessoa ela faz isso que você fazia, né, doutora? Ela se joga na cama, às vezes não quer nem levantar. Sim, sim. Pode explicar um pouquinho? É bem difícil, porque você se sente incapaz, né, de sair dali. Você acha que alguém precisa te tirar desse lugar, né? E quem é que vai te tirar desse lugar? É. E depois, com o tempo, porque eu falo assim para você, eu estou em processo psicoterapêutico, mas não com a mesma profissional. Chega um tempo que você sente a necessidade de trocar de profissional. E em 2021 foi quando eu conheci o outro psicólogo, né, que é maravilhoso também, o psicólogo Gabriel, que me deu vários puxões de orelhas, né? Eu tô com ele até hoje, mas ele também me ajudou nesse processo. E foi bem interessante porque com a psicóloga Ana, a gente trabalhava muitas questões ali da infância, da adolescência, né? E aí é como se ela me preparasse ali, né? Tipo, me tirasse daquele lugar e eu falei, agora você pode ir. E aí eu fui pro Gabriel já como uma adolescente rebelde. Olha, eu queria conhecer esse Gabriel, hein? Né? Ali, e olha que interessante, eu adulta, mas ainda vendo alguns comportamentos de adolescente, que ele me dava esses puxões de orelha, falando assim, mas você vai ficar aí deitada até quando? Alguém vai chegar aí para te salvar? Você quer o quê? Que sua mãe venha te pegar no colo? Como que é, né? Porque quando... E assim, Eva, não é um processo consciente, eu faço isso porque eu quero, porque eu gosto. Tá ali, era um sentimento que eu tinha mesmo de que não consigo sair desse lugar. Como eu vou sair daqui? Mas, né, aquela batalhadora que sou, que não desiste nunca, Sim, né? Eu isso falei, é não, bom. tem solução, tem saída. Vamos, né? Legal. E esse processo todo é que me ajudou, tipo, vamos pensar, vamos raciocinar. Eu gosto de uma fala da doutora Ana Beatriz, Ai, maravilhosa, amo, de amo, paixão essa que ela doutora. falou assim, né, parafraseando, você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos, você é a sua consciência. Ou seja, os pensamentos a gente não controla, mas o que a gente controla é o que a gente faz, como a gente age, né? Sim. Então, essa busca por saúde mental, eu entendi que os problemas existem, os outros lá que eu não lido bem, né? E que eu lido bem, o mundo tá aí. Só que como é que eu reajo, como é que eu ajo diante desse mundo? Sim. Né? Então, eu costumo dizer que se você sente algo que não está bem dentro de você, procure ajuda, É né? importante, É né? E importante. doutora, eu tô vendo que eu sigo vários, inclusive a doutora Ana Beatriz, admiro demais essa profissional, e tem outras que a minha memória não guarda muitos nomes. E assim, até a doutora Beatriz, ela falou que ela foi diagnosticada com TDAH, né? Sim. Então, eu achei interessante, falei, nossa, uma mulher brilhante dessa, né? Que também traz tantas coisas boas para a gente aprender e se autocuidar também. Você vê que até ela também precisa de um profissional para poder ajudá-la, né? Ou seja, ela ajuda milhões de pessoas, mas ela também precisa ser ouvida. É interessante isso, né? Sim. Porque às vezes as pessoas acham, porque
o profissional tem que ser o super-homem, né? Ele tem que ser o super-homem para você, mas lá na vida dele, no cotidiano, ele também precisa de ajuda. Fala, doutora, que negócio é esse? Resumidamente, porque... Com certeza, né? O que eu sinto é que se eu não estiver bem, né? Se eu não tiver esse equilíbrio, essa paz, essa tranquilidade, como é que eu vou atender o meu paciente se eu não estiver bem? Sim, verdade. Então, sim, eu pode preciso... acontecer de você não estar bem, né? Com certeza, né? Então, como que eu lido, né, com os casos que chegam até mim se eu não estiver bem? Então, eu acho extremamente importante o profissional, né? Qualquer profissional, né? Seja da área da saúde, da área da educação, a área que seja, que sim, que você precisa estar bem para você fazer o que você faz. Nossa, é interessante. Então, sim, eu não pretendo parar com a psicoterapia, né? Até por causa dos meus atendimentos e também uma supervisão, né? Porque tem casos assim que eu tenho que ser sincera e honesta, eu não vou saber lidar. Tá certo. Mas se eu não procurar ajuda, como que resolve? E é interessante porque a gente está passando num profissional, fazendo sessões, né? Periodicamente, não tem uma data, não tem um tempo, né, doutora? Eu mesma essa semana vi um vídeo, né, de uma pregadora até, bem conceituada, muito, assim, muito assistida, porque é bem conhecida, né? E ela falando que faz terapia há, tipo, 9 anos. Então, pensa, de lá para cá, você 9 anos conhecendo uma pessoa, e tipo assim, aí essa pessoa, essa mulher, ela tinha provavelmente um distúrbio alimentar, né, que ela tinha um peso muito alto, né, e tipo, você vai vendo a pessoa emagrecer, a pessoa se cuidar, aí você não faz ideia do que tá por trás disso tudo. Sim. E tipo, hoje, né, ela comentou em um dos vídeos que ela faz há 9 anos, né, as sessões de terapia, esse nome que você dá que eu já esqueci. Psicoterapia, análise. Faz a psicoterapia, exatamente. Então você vê que nós sempre precisamos um do outro, né? Sim. É tão bom a gente poder contar algo para alguém, principalmente coisas que às vezes a gente tem até vergonha de falar, né? Sim. E eu achei interessante, então suas sessões vai demorar, hein, doutora? Olha, eu penso, né? Nós nunca estamos prontos, ainda bem. Ainda bem, né? Porque agora eu não me recordo. Eu também gosto muito de assistir vídeos, pensadores, né? Até trago aí o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella, tem o Pedro Calabres, então tem falas assim, e não vou me recordar agora qual deles, mas um deles disse assim, lembrei, o Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim, não existe ninguém perfeito, né? Não existe, não. Quando eu achar que eu sou perfeita, é que acabou, né? Então eu não quero ser perfeita. Perfeito é difícil. Perfeito só Deus. Exatamente. Ele, sim, mas nós, né? Na verdade, nós somos regenerativos, né? Todo dia a gente está recompondo alguma coisa que errou ontem, né? Sim. E é dessa forma, né? Eu gosto muito dessa área que eu escolhi. Mas por que psicologia, né? Como que você escolheu essa área, né? Então, acho que esse nosso bate-papo aqui, essa conversa, trouxe aí o porquê, né? Olha a transformação, né? E para dizer o seguinte, que eu não tenho mais sintomas da ansiedade. Que maravilha! Isso né, é muito bom. Muito recentemente eu comecei a perceber que todos aqueles sintomas, não é natural do ser humano ter um pouco de ansiedade, porque é aquela sensação de medo, aquele friozinho na barriga, isso sim, é uma ansiedade
tranquila, mas aquele excesso, aquela coisa de medo, de pânico, de vai acontecer algo ruim, não vai dar certo, tudo isso, né, Então eu já sei. desapareceu. Então o nosso próximo vídeo vai ser sobre ansiedade, Bora doutora. fazer um vídeo falando sobre ansiedade? Vamos, aí você vai poder nos ajudar a entender melhor, né, sobre a ansiedade, que na verdade a ansiedade ela se enquadra também na saúde mental, né, doutora? Com certeza. Porque o desequilíbrio é como a gente fala, né, o desequilíbrio emocional ele gera, né, vários sintomas, sim, né? Sim. Então a doutora já está convidada para fazer o nosso próximo VanuCast, vamos falar sobre ansiedade, né? Olha vamos que maravilha! As nossas experiências e... vamos falar sobre ansiedade. Então fala uma coisa para mim, para a gente fechar esse bate-papo que tá demais. Por mim eu ficaria aqui a tarde toda. Hoje, atualmente, né? Só se dispõe aí para os meus amigos, para aqueles que nos seguem, para os que te seguem também, a sua parte profissional, né? Fala só um pouquinho assim, acho que você já até falou, mas só vamos destacar um pouquinho mais para a gente poder fechar esse vídeo? Sim, eu atendo atualmente na clínica, aqui na Figueiredo de Lima, é uma clínica localizada no Taboão. Depois eu vou deixar o link com o endereço, vou deixar meu Instagram também, o meu contato, né, para quem quiser bater um papo, procurar psicologia. Eu atendo online também. Olha! E eu vou deixar, né, na descrição do vídeo todos Maravilha. Os endereços. Né, para quem não nos segue ainda, segue aí, curte. Isso mesmo, segue o VanuCast, curte, compartilha. Compartilhe. Coisa boa é para se compartilhar. Algo que eu esqueci de mencionar sobre o Janeiro Branco, tem o site também, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Muito bom. Para conhecer mais sobre esse movimento. E vamos começar o ano, né, de 2025 pensando na nossa saúde mental, pensando no quanto isso pode nos ajudar, pode nos fortalecer, o quanto o autoconhecimento é importante, né, dar nomes aí aos sentimentos, né, todos nós, a gente tem sonhos, e por que a gente não consegue realizar os nossos sonhos? Verdade. E tudo começa na mente, né, doutora? Tudo começa aqui. Travou a mente, às vezes nem o corpo anda, né? Exatamente. Porque a gente vê aí pessoas que têm um metabolismo aceleradíssimo, mas o corpo não corresponde, né? Sim. E realmente esse autocuidado, né, é muito importante para o nosso cotidiano, para uma vida inteira, né? Sim. E nós vamos estar colocando tudo isso daí, né, nos links, para que todos possam até tirar dúvidas, né? Sim. Querendo mandar uma pergunta para o nosso próximo podcast sobre ansiedade, vocês podem mandar. A doutora Cleia, ela é a frequentadora VIP do VanuCast. Missão para 2025, ela me colocando aqui no canal. Exatamente. Obrigada por esse convite. E eu espero, né, que nós tenhamos, né, novos bate-papos, principalmente que são coisas que somam para nossas vidas. Com certeza. E eu espero que também outros profissionais que atuam, né, com crianças, a psicologia infantil, que tratam, terapeutas, pessoas que têm um assunto aí que realmente nós necessitamos, que venha fazer igual a doutora Cleia, né? Que venha também nos orientar, venha falar, trazer sua experiência. Porque é muito fácil a gente falar de ver alguém. Agora, é mais difícil você falar de você. É você trazer um comparativo relativo àquilo que você já viveu. E o VanuCast é para isso, é para que você traga algo real. São pessoas simples, com histórias maravilhosas, com histórias incríveis. E a doutora Cleia foi uma delas. Muito obrigada. Obrigada a você, doutora. Eu te parabenizo por esse canal. Obrigada. Né? Muito corajosa. Obrigada. Né? Nós nos conhecemos e sabemos
o quanto é difícil, né, se expor, Sim. falar, né? A gente sabe das nossas dificuldades, mas que também sabemos que as pessoas, elas têm histórias de vida, histórias de superação. Gente, eu não vejo a hora de contar minha história para ela, tá? Ela que vai me entrevistar, hein? Missão para 2025. Ó, missão para 2025. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada. Estou à disposição. Obrigada. Bom. Encerrando o VanuCast mais uma vez e agradecendo a todos. Lembrando novamente, coisas boas, assuntos bons, compartilha. Às vezes tem sempre alguém que precisa ouvir algo diferente. Nunca se acanhe de admitir que você precisa de ajuda. Às vezes a mãe não pode ouvir, ou o pai não pode ouvir, porque às vezes tem uma certa divisão, um certo receio, né? E o psicólogo, o terapeuta, é aquela pessoa lá, às vezes até de longe, porque é online, né? Às vezes é de longe que vai poder, né, te ensinar a como conduzir suas emoções, a te ensinar a se autoconhecer, né? Sim, sim. Um beijo, Deus abençoe, até a próxima. Um beijo, até a próxima.